A caricatura, como se sabe, leva a cabo a degradação ao enfatizar na impressão geral fornecida pelo objeto eminente um único traço que é, em si mesmo, cômico, considerado apenas no quadro geral. Isolando-o, entretanto, pode-se obter um efeito cômico que, em nossa lembrança, estende-se a todo o objeto. Esse efeito sujeita-se à condição de que não nos mantenhamos em atitude reverente na presença real do objeto eminente. Se um traço cômico como esse que fora desconsiderado inexistente na realidade, a caricatura não hesita em criá-lo, exagerando algo que não é cômico em si mesmo. O fato de que o efeito cômico da caricatura não seja essencialmente diminuído por essa falsificação da realidade indica, uma vez mais, a origem do prazer cômico. A paródia e o travestismo realizam de outra forma a degradação de algo eminente, destroem a unidade existente entre o caráter de uma pessoa tal como o conhecemos e seus discursos e atitudes, substituindo as figuras eminentes ou suas enunciações por outras inferiores. Distinguem-se neste ponto da caricatura, mas não quanto ao mecanismo de produção de prazer cômico. O mesmo mecanismo é também usado para o desmascaramento, que somente se aplica onde alguém se apropriou de dignidade e autoridade através de uma trapaça, sendo então despojado destas. Já encontramos alguns exemplos do efeito cômico do desmascaramento nos xistes travessão, por exemplo, na história da aristocrática dama que exclamava "Ah, mon Dieu!" no início de seus trabalhos de parto, mas a quem o médico só atendeu quando gritou "Ai, ai, ai!". Tendo chegado a conhecer as características do cômico, não é mais possível contestar que essa anedota seja efetivamente um exemplo de desmascaramento cômico, não havendo reivindicação justificável para chamá-la um xiste. Evoca os xistes por seu contexto e pelo método técnico de representação por algo muito pequeno. Travessão, nesse caso, o grito da paciente que é considerado suficiente para estabelecer a indicação do tratamento. Permanece não o bastante verdadeiro que nosso senso linguístico se convoca para uma decisão. Não levantaria nenhuma objeção quanto a denominarmos de xiste uma história como esta. Podemos explicar esse fato refletindo que o uso linguístico não se baseia no insight científico sobre a natureza dos xistes, ao qual nós chegamos no curso de laboriosa investigação.
já que uma das funções dos xistes é tornar novamente acessíveis fontes de prazer cômico ocultadas, qualquer artifício que traga à luz alguma coisa não manifestamente cômica pode, por uma frouxa analogia, ser chamado de xiste. Isso, entretanto, aplica-se principalmente ao desmascaramento e também a outros métodos de tornar cômica uma pessoa. Sob o rótulo de desmascaramento, podemos incluir também um procedimento de tornar as coisas cômicas, com o qual já entramos em contato, travessão, um método de degradar a dignidade dos indivíduos, dirigindo a atenção para as fragilidades que partilha com toda a humanidade, em particular a dependência de suas funções mentais, de suas necessidades corporais. O desmascaramento equivalerá aqui a uma advertência: tal e tal pessoa que é admirado como um semideus é, afinal de contas, um ser humano como você e eu. Aqui também incluem-se os esforços de desnudar o monótono automatismo psíquico subjacente à riqueza e aparente liberdade das funções psíquicas. Encontramos exemplos de desmascaramento desse tipo nos xistes dos agentes matrimoniais. E àquela altura duvidávamos se teríamos o direito de considerar como xistes aquelas anedotas. Podemos agora decidir-nos com maior certeza sobre a anedota do eco, que reforçava todas as asserções do agente matrimonial, confirmando finalmente sua admissão de que a noiva tinha uma corcunda com a exclamação: "E que corcunda!" Travessão. Essa anedota é essencialmente uma história cômica, um exemplo de desmascaramento de um automatismo psíquico. Aqui, no entanto, a história cômica serve apenas de fachada, pois quem quer que atente para o significado oculto das anedotas de agentes matrimoniais verificará que, no todo, persiste sendo um xiste admiravelmente representado. Aqueles que não penetraram tão longe serão deixados com a história cômica. O mesmo se aplica a outro xiste sobre o agente matrimonial, que, para responder a uma objeção, termina por confessar a verdade, brandando, abre aspas, "mas eu lhe pergunto, e quem emprestaria qualquer coisa a essa gente?" Fecha aspas. Aqui novamente temos um desmascaramento cômico como fachada para um xiste, embora neste caso a característica xistosa seja muito mais inequívoca, já que o comentário do agente matrimonial é, ao mesmo tempo, uma representação pelo oposto. Ao tentar provar que tais pessoas eram ricas, prova ao mesmo tempo que não são ricas, mas muito pobres. Aqui o xiste e o cômico se combinam, ensinando-nos que o mesmo comentário pode ser ambas as coisas simultaneamente.
Estamos felizes em captar a oportunidade de voltar aos xistes a partir do cômico no desmascaramento, já que o nosso verdadeiro problema não é determinar a natureza do cômico, mas lançar luz sobre a relação entre os xistes e o cômico. Discutimos a descoberta do automatismo psíquico em um caso onde o sentimento de distinção entre o cômico e o xiste nos deixou em apuros. Acrescentaremos agora outro caso em que há confusão similar entre os xistes e o cômico, travessão. O caso dos xistes absurdos. Mas nossa investigação demonstrará ao final que, no que concerne a esse segundo caso, a convergência entre o xiste e o cômico pode ser teoricamente explicada. Ao discutir as técnicas dos xistes, descobrimos que um método técnico adotado em muitos xistes é o de dar trânsito livre a modos de pensamentos usuais no inconsciente, mas que podem ser julgados apenas como exemplos de raciocínios falhos no consciente. Sobre estes, novamente, sentimos dúvida quanto a possuírem um verdadeiro caráter de xistes, de modo que nos inclinamos simplesmente a classificá-los como histórias cômicas. Fomos incapazes de dirimir nossas dúvidas porque, àquela altura, ignorávamos as características essenciais dos xistes. Subsequentemente, levados por uma analogia com a elaboração onírica, descobrimos que consiste em um compromisso efetuado pela elaboração do xiste entre as solicitações da crítica racional e o impulso a não renunciar ao antigo prazer nas palavras e no nonsense, o que se revela desse modo como compromisso quando o deflagrar pré-consciente do pensamento é abandonado por um momento à revisão inconsciente. Satisfazia a ambos os requisitos em todos os casos, mas apresentava-se a crítica de várias formas e tinha que suportar vários juízos a seu arbítrio. Algumas vezes o xiste conseguiria esgueirar-se sob a aparência de uma asserção insignificante, embora permissível. De outras vezes contrabandearia a si mesmo como expressão de um pensamento valioso. Mas, num caso marginal da efetuação do compromisso, desistiria de tentar satisfazer a crítica, jactando-se das fontes de prazer a seu dispor. Apareceria diante da crítica como puro nonsense, sem temor de provocar-lhe a contradição, pois o xiste poderia calcular que o ouvinte retificasse o desfiguramento na forma de sua expressão pela revisão inconsciente, restabelecendo assim o seu sentido. Em que casos, então, o xiste apareceria ante a crítica como nonsense? Particularmente quando utiliza os modos de pensamento usuais no inconsciente, mas proscritos pelo pensamento consciente, travessão. Efetivamente, o raciocínio falho, pois certos modos de pensamento próprios ao inconsciente são também retidos pelo consciente, travessão,
Por exemplo, algumas espécies de representação indireta, alusão, etc. Travessão, mesmo se seu emprego consciente está sujeito a consideráveis restrições. Quando um xiste utiliza essa técnica, suscitará pouca ou nenhuma objeção por parte da crítica. As objeções ocorrerão apenas se utilizarem também como técnica seus métodos com os quais os pensamentos conscientes nada tiveram a ver. Um xiste pode ainda evitar a objeção se oculta o raciocínio defeituoso utilizado e o disfarça sob uma demonstração lógica, como ocorreu nos casos do bolo e do licor, da maionese de salmão e similares. Mas, se o raciocínio falho é produzido sem disfarces, então as objeções da crítica se seguirão com certeza. Em tais casos, o xiste tem um outro recurso, o raciocínio falho, que utiliza como sua técnica um dos modos de pensamento do inconsciente. Impressiona a crítica, travessão, embora não invariavelmente, travessão, como sendo cômico. Proporcionar conscientemente livre trânsito a modos inconscientes do pensamento que foram rejeitados como defeituosos. É um meio de produzir prazer cômico. É fácil compreender isso, já que requer, de certo, um dispêndio maior de energia estabelecer uma catexia pré-consciente do que dar livre trânsito a uma inconsciente. Quando, ao ouvir um pensamento que soa como se formado no inconsciente, nós o comparamos com sua correção, emerge em nós uma diferença na despesa da qual procede o prazer cômico. Um xiste que utiliza o raciocínio falho como sua técnica, parecendo, portanto, absurdo, pode, desse modo, produzir simultaneamente um efeito cômico. Se deixamos de detectar o xiste, somos novamente deixados com a história cômica ou engraçada. A história do caldeirão emprestado que foi devolvido com um furo é um excelente exemplo de efeito puramente cômico derivado ao conceder-se trânsito livre ao modo inconsciente do pensamento. Deve-se lembrar que o sujeito que tomou o empréstimo interrogado respondeu primeiramente que não tinha em absoluto tomado o caldeirão emprestado. Em segundo lugar, que este já tinha um furo quando o tomara emprestado, e finalmente que o devolvera perfeito e sem o furo. Este mútuo cancelamento pelos vários pensamentos, cada um dos quais é válido em si mesmo, é precisamente o que não ocorre no inconsciente. Nos sonhos, em que os modos de pensamento do inconsciente são, de fato, manifestos, não há, consequentemente, nada como um ou, apenas uma justaposição simultânea. No exemplo de um sonho que, apesar de sua complicação, escolhi em a interpretação de sonhos como espécimen do trabalho de interpretação, tentei livrar-me eu próprio da reprovação de ter fracassado em aliviar uma paciente de suas dores através do tratamento psíquico.
Minhas razões foram: 1. Que ela própria era responsável por sua doença, já que não aceitaria minha solução. 2. Que suas dores tinham origem orgânica e, pois, não me interessavam. 3. Que suas dores conectavam-se com sua viuvez, pela qual, evidentemente, eu não era responsável. E 4. Suas dores eram devidas à injeção tomada em uma seringa infectada que alguém mais lhe aplicara. Todas essas razões postavam-se lado a lado como se não fossem mutuamente exclusivas. Fui obrigado a substituir o "e" do sonho por um ou para escapar à carga de nonsense. Há uma história cômica similar de uma vila húngara onde o ferreiro fora condenado à pena capital. O burgomestre resolveu, entretanto, que um alfaiate e não o ferreiro devia ser enforcado, pois havia 2 alfaiates na cidade, mas não havia um segundo ferreiro, e o crime devia ser expiado. Um deslocamento como esse da figura da pessoa culpada contraria naturalmente todas as leis da lógica consciente, mas em absoluto o modo de pensamento do inconsciente. Não hesito em chamar cômica a essa história, embora tenha incluído a do caldeirão entre os xistes. Admitirei agora que essa última história é muito mais bem descrita como cômica que como um xiste. Mas agora compreendo como é que meu sentimento, usualmente tão seguro, pôde deixar-me em dúvida quanto a essa história ser cômica ou um xiste. Eis um caso em que não posso chegar a uma decisão com base em meu sentimento travessão, ou seja, quando se trata de um caso em que o cômico se origina da descoberta de um modo de pensamento que é adequado exclusivamente ao inconsciente. Tal história pode ser ao mesmo tempo cômica e chistosa. Ela me dará a impressão de ser um xiste, mesmo que seja meramente cômica, porque o uso do raciocínio falho do inconsciente evoca-me os xistes, tal como o fazem as manobras para a descoberta do que não é manifestadamente cômico. Dediquei muito esforço a essa questão maximamente delicada em meus argumentos, travessão, a relação entre os xistes e o cômico. Suplementarei o que já disse com algumas asserções negativas. Devo inicialmente chamar a atenção para o fato de que o exemplo de convergência entre os xistes e o cômico que estou tratando não é idêntico ao primeiro. É verdade que a distinção é bastante sutil, mas posso fazê-las com certeza. No caso anterior, o cômico originou-se da descoberta do automatismo psíquico. Isto não é, entretanto, em absoluto peculiar apenas ao inconsciente, nem desempenha qualquer papel marcante na técnica dos xistes. Só acidentalmente o desmascaramento se relaciona aos xistes, servindo a alguma outra técnica de xiste, tal como a representação pelo oposto.
Mas, no caso de dar livre trânsito aos modos inconscientes do pensamento, a convergência dos xistes e do cômico é necessária, já que o mesmo método usado aqui pela primeira pessoa do xiste como técnica de liberação do prazer deve produzir por sua própria natureza prazer cômico na terceira pessoa. Podia ser tentado a generalizar a partir desse último caso e procurar a relação dos xistes com o cômico na noção de que o efeito dos xistes sobre a terceira pessoa ocorre de acordo com o mecanismo do prazer cômico, mas não se trata disso. O contato com o cômico não há absolutamente de ser constatado em todos os xistes ou mesmo na maioria deles. Na maioria dos casos, pelo contrário, traça-se uma nítida distinção entre os xistes e o cômico. Quando quer que um xiste consiga escapar ao aparecimento do nonsense, travessão, isto é, na maioria dos xistes acompanhados de duplo sentido e alusão, travessão, não há vestígio de qualquer efeito semelhante ao cômico a ser encontrado no ouvinte. Isso pode ser testado por exemplos que dei anteriormente ou em alguns casos novos que posso apresentar. 2 pontos. Telegrama de felicitações a um jogador que está completando 70 anos, abre aspas, 30 et 40, fecha aspas, divisão com alusão. Revesi, H-E-V-E-S-I, em alguma parte, descreve o processo de manufatura de tabaco, abre aspas, as folhas amarelo brilhantes, reticências, eram imersas em uma cauda, abre parênteses, dipped in a sauce, fecha parênteses, e temperadas nesse molho, abre parênteses, sausage in this dip, fecha parênteses, abre parênteses, uso múltiplo do mesmo material, fecha parênteses. Madame de Maintenon era conhecida como Madame de Maintenente, abre parênteses, modificação de um nome, fecha parênteses. O professor Kastner disse ao príncipe que se postava defronte a um telescópio durante uma demonstração, abre aspas, Alteza, bem sei que sois durchlauchtig, entre parênteses, ilustre, fecha aspas, mas não sois, abre aspas, durchstig, entre parênteses, transparente, fecha aspas. O conde Andrassy era conhecido como, abre aspas, ministro do belo exterior, fecha aspas. Podia-se também pensar que, de qualquer modo, todos os xistes com uma fachada de nonsense pareçam cômicos, devendo produzir um efeito cômico, mas devo lembrar que xistes desse tipo muito frequentemente afetam o ouvinte de outra forma e provocam desconcerto e uma tendência ao repúdio. Isso, evidentemente, depende de que o nonsense de um xiste pareça cômico ou, como mero nonsense ordinário, travessão,
não investigamos ainda o fator determinante, limitamo-nos, portanto, nossa conclusão à asserção de que os xistes são, por sua natureza, distintos do cômico e apenas convergirão com este, por um lado, em certos casos especiais e, por outro, no seu objetivo de obter prazer de fontes intelectuais. Durante essas investigações das relações entre os xistes e o cômico, revelou-se para nós uma distinção que devemos enfatizar como de máxima importância, apontando ao mesmo tempo para uma principal característica do cômico. Achamo-nos obrigados a localizar no inconsciente o prazer dos xistes. Não há razão semelhante para fazer a mesma localização no caso do cômico. Pelo contrário, todas as análises que fizemos até aqui indicam que a fonte do prazer cômico é a comparação entre duas despesas que atribuímos ambas ao pré-consciente. Os xistes e o cômico distinguem-se principalmente em sua localização psíquica. Pode-se dizer que o xiste é a contribuição feita ao cômico pelo domínio do inconsciente. Não há necessidade de lamentar essa digressão, já que a relação dos xistes com o cômico foi a razão pela qual fomos forçados a uma investigação do cômico, mas é certamente tempo de voltar a nosso tópico anterior, travessão, a discussão do método que serve para tornar cômicas as coisas. Consideramos primeiro a caricatura e o desmascaramento, porque derivamos destes algumas indicações para a análise do cômico na mímica. Em regra inquestionável, a mímica é permeada pela caricatura, travessão, a exageração de traços que não seriam de outro modo marcantes, travessão, e envolve também a característica da degradação. Mas isso não exaure sua natureza. Não posso negar que ela seja por si uma extraordinária fonte de prazer cômico, pois rimos particularmente da fidelidade de alguma imitação. Não é fácil fornecer uma explicação satisfatória disso, a não ser que se esteja preparado para adotar a concepção mantida por Bergson, 1900, que aproxima o cômico na mímica ao cômico devido à descoberta do automatismo psíquico. A opinião de Bergson é que tudo em uma pessoa viva que faça pensar em um mecanismo inanimado tem efeito cômico. Sua fórmula quanto a isso exprime-se como, abre aspas, mécanisation de la vie, fecha aspas, explica o cômico na mímica a partir de um problema levantado por Pascal em seu Pensées, por que é que se ri quando são comparadas duas faces similares, nenhuma das quais é cômica em si mesma? Abre aspas, o que é vivo, segundo nossa expectativa, nunca há de ser repetido exatamente idêntico. Quando constatamos tal repetição, sempre suspeitamos de um mecanismo subjacente à coisa viva. Fecha aspas, Bergson, 1900.
Quando são vistas duas faces que se assemelham uma à outra intimamente, pensamos em duas impressões de um mesmo molde ou de algum processo mecânico similar. Em suma, a causa do riso seria, em tais casos, a divergência do vivo com o inanimado, ou, como se diria, a degradação do vivo no inanimado. Se, ademais, aceitamos estas plausíveis sugestões de Bergson, não acharemos difícil incluir sua concepção sob nossa própria fórmula. A experiência tem ensinado que toda coisa viva difere de tudo o mais e requer uma espécie de despesa para nossa compreensão. Desapontamo-nos se, em consequência de uma completa conformidade ou de uma mímica enganadora, não necessitamos fazer nenhuma nova despesa. Desapontamo-nos no sentido de um alívio sendo descarregada pelo riso a despesa com a expectativa que se tornou supérflua. A mesma fórmula cobriria todos os casos que Bergson considera de rigidez cômica, entre parênteses, Heideur. Travessão: costumes profissionais, ideias fixas e torneios de expressão repetidos em toda ocasião possível. Todos estes casos se reduziriam à comparação entre a despesa com a expectativa e a despesa efetivamente requisitada para a compreensão de algo que persiste, sendo idêntico à maior quantidade necessitada pela expectativa, basear-se-ia na observação da multiplicidade e plasticidade das coisas viventes. No caso da mímica, consequentemente, a fonte do prazer cômico não seria o cômico da situação, mas o da expectativa.